Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e vamos dar continuidade aqui na leitura. Nós estamos lendo a carta aos Romanos e nós estamos lendo o capítulo 3. Nós dividimos por capítulo para não ficar algo muito longo, beleza? Interessante que o título da carta está assim, Carta aos Romanos, né? É porque esses irmãos, eles se encontravam em Roma, mas pelo desenrolar da carta, você compreende que esses irmãos que moravam em Roma eram judeus, porque ele fala muito sobre a lei, sobre Abraão, e que tem conhecimento sobre a lei, sobre Abraão, somente os judeus, beleza? Então vamos ler aqui o último trechinho do capítulo 2 para a gente dar continuidade. Eu oriento vocês a ler linear, que aí você vai ter uma compreensão mais clara da carta, beleza? É o verso 29 do capítulo 2. Verdadeiro judeu é o que se distingue como judeu por seu interior, e verdadeiro circuncisão é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Esta é que recebe o louvor, não dos homens, mas do Eterno. Agora nós vamos iniciar a leitura no capítulo 3 da carta aos Romanos. Então, qual a superioridade do judeu? Está fazendo uma pergunta. Ou qual é a utilidade da circuncisão? Fazendo outra pergunta. Grande é sob todos os pontos de vista. Primeiro, porque a eles, os judeus, é que foram confiados os oráculos do Eterno. Tá vendo que você vê que ele está falando com judeu que tem conhecimento sobre a lei. Que importa se alguns não creram? Acaso a incredulidade deles vai anular a fidelidade do Eterno? De modo algum. Seja o Eterno reconhecido, veraz e todo ser humano mentiroso, como está escrito, de modo que sejam conhecidos junto nas tuas palavras e saias vitorioso quando fores julgado. Mas se nossa injustiça realça a justiça do Eterno, que diremos? Que o Eterno é injusto? Quando em sua ira nos fere, estou falando em termos humanos. De modo algum. Do contrário, como o Eterno iria julgar o mundo? No entanto, se por minha falsidade a veracidade do Eterno sobressaiu para a sua glória, por que seria eu ainda condenado como pecador? Então, por que não faríamos o mal, para que daí resulte o bem? Como alguns calunialmente afirmam que nós dizemos, esses merecem a condenação. Que diremos, pois? Será que nós, judeu, levamos alguma vantagem? Quando ele fala assim, diremos, pois, será que nós, judeus, levamos alguma vantagem? Ele está se colocando também, porque Paulo era judeu também. De modo algum. De fato, já denunciamos que todos os judeus e gregos estão sob o domínio do pecado, como está escrito. Não há justo, nem mesmo um só. Não há quem seja sensato, não há quem busque o Eterno. Todos se desviaram, degeneraram, todos juntos. Não há ninguém que faça o bem, nem mesmo um só. Um sepulcro aberto, sua garganta, suas línguas sempre o engana sob seus lábios. Veneno de víbora. Sua boca é cheia de imprecações e amargor.
Velozes são os seus pés para derramar sangue. Seus caminhos são cobertos de ruína e desgraça. Desconhece o caminho da paz. Diante de seus olhos não existe temor do Eterno. Ora, sabemos que tudo quanto diz a lei, ela o diz para os que ela estão sujeitos. Assim, toda boca se cala e todo mundo se reconhece culpado diante do Eterno. Porquanto ninguém será justificado diante dele pela prática da lei, pois a lei dá apenas o conhecimento do pecado. Agora, sem depender da lei, a justiça do Eterno se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça do Eterno, que se realiza mediante a fé no Messias, para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória do Eterno. É interessante aqui, pessoal, que é mediante a fé, em Yeshua, que nós vamos ser justificados. Nós, quando eu falo nós, eu falo nós gentil, as pessoas que não são judeu, não fazem parte das 12 tribos de Israel. Verso 24. E só podem ser justificados gratuitamente pela graça do Eterno, em virtude da redenção do Messias. E é ele que o Eterno destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, o Eterno demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora. Interessante isso aqui. No tempo de sua tolerância. Assim, todos eles demonstram sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Yeshua, em Jesus. Então, nós somos justificados através da fé em Yeshua. Onde fica, então, o orgulho? Fica excluído? Por qual lei? Pela lei das obras? Não mais, sim, pela lei da fé. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé, sem a prática da lei. Acaso o Eterno é só dos judeus? Fazendo a pergunta. Não, é também dos pagãos. Sim, e também dos pagãos. De fato, o Eterno é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé, e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. É interessante, pessoal, que você vê, se você tiver um pouco de conhecimento, hoje em dia tem como a gente buscar esse conhecimento da lei e dos profetas, Então, você vê os profetas falando sobre o Messias, sobre o Salvador. E quando ele viria, ia mudar a trajetória, ia abrir precedente para outras nações. Você vê a promessa dele para Abraão, dizendo que Abraão seria pai de muitas nações. É pai na fé, Então, pessoal, quando você tem um pouco de conhecimento, você compreende melhor sobre isso aqui. Em relação à lei aqui, que está no finalzinho, que quem é judeu, eles podem continuar guardando a lei de Moisés, porque realmente o Eterno deu a lei para o povo lá, para Moisés e para o povo de Israel, para que eles viessem guardar. E pelo fato até hoje eles guardam a lei.
Mas nesse capítulo 3 aqui, é interessante que ele fala em relação aos judeus que não creram em Yeshua, no Messias. Entendeu? Independentemente deles não crer ou não, a vontade do Eterno prevalece. Então, hoje, vamos dizer, os judeus que querem guardar lá a lei e os profetas, amém, deixa eles guardar, entendeu? Não está errado não. Agora, eu e você que somos, não fazemos parte da família de Israel, né, descendente de Israel, nós não temos necessidade de guardar a lei e os profetas, entendeu? E a única forma que nós vamos ser justificados perante o Eterno é a nossa fé, é através da fé no Filho dele. Por isso que em João fala que o Eterno amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de nós estarmos buscando um conhecimento sobre o Pai, né, sobre o Eterno e sobre o seu Filho, Yeshua, Jesus Cristo, que muitos conhecem. Beleza? Fique conosco aí. Até o próximo capítulo, capítulo 4, que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente, em nome de Yeshua. Se quiser receber as mensagens, manda um oi aí por 619 9119 2421, irmão Alex. Fique na paz e um grande abraço.